Olá, tudo bem com você? Estamos já no nosso 8º dia, quase terminando a nossa série aí, nosso programa 10 dias de oração. Tem sido uma bênção e é maravilhoso ver a Igreja Adventista em todo o continente sul-americano se reunindo nas instituições, nas escolas, nas igrejas, em casas. Já participei aí de algumas reuniões de madrugada com alguns irmãos de vários lugares e realmente é maravilhoso ver o povo de Deus buscando uma experiência mais profunda, mais íntima com Deus, entendendo que a oração é realmente aquilo de que mais precisamos para ter o nosso reavivamento espiritual. Este ano, como você já sabe, estamos estudando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Neste ano, o livro Missionário, que foi escrito pelo pastor Clifford Goldstein, ele é o editor da lição da Escola Sabatina Mundial. O livro dele trata também das 3 mensagens angélicas. E ano que vem, 2023, nós teremos uma campanha mundial de distribuição de milhões e milhões de livros do Grande Conflito. Deus está chamando a sua igreja para o reavivamento. Deus está chamando a sua igreja para uma arrancada de pregação do Evangelho, de anúncio da sua breve volta, porque a essência das 3 mensagens angélicas, sem dúvida nenhuma, é a volta de Jesus. É o preparo e a ajuda para que uma geração esteja pronta, ou pelo menos ouça, a respeito da volta de Jesus, que é a solução definitiva para todas as mazelas humanas, todo o sofrimento humano, toda a injustiça que existe nesse mundo. Quando Cristo voltar, tudo isso terá fim. Portanto, devemos ansiar de todo o nosso coração e trabalhar o máximo que pudermos para proclamar essa verdade, a fim de que as pessoas saibam do que está acontecendo, do que vai acontecer, e possam elas também se preparar para a volta de Jesus. O tema de hoje, no 8º dia da nossa série de 10, a queda de Babilônia e a oração. Como eu já disse para você, as 3 mensagens angélicas, se você tem a sua Bíblia aí com você, você pode abrir comigo aqui, em Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas, elas basicamente se dividem em 2 partes. A primeira parte é um anúncio de graça, o Evangelho Eterno, o anúncio de que um juízo está se processando e que nós temos que estar preparados, temos que estar em paz com o nosso Deus para ser vindicados, aprovados nesse juízo. Temos que ter os méritos de Cristo para ser, então, tidos como justos e salvos. Nós temos aqui também uma menção ao sábado, estudamos isso ontem, né? O sábado está ali naquela frase, que Deus temos que adorar e temer, o Deus que fez os céus, a terra, o mar. Temos também aqui uma menção discreta ao dilúvio, as fontes das águas, fontes do abismo que jorraram por ocasião do dilúvio. Assim como houve pessoas que duvidaram desse evento anunciado por Noé, mais de 100 anos de misericórdia e pregação, hoje também há aqueles que duvidam dos eventos finais, duvidam de que vai haver um decreto dominical, duvidam de que haverá realmente uma perseguição àqueles que se mantiverem fiéis à palavra de Deus, duvidam de que haverá um decreto de morte, duvidam até da volta de Jesus. Não é de se estranhar isso aí não, porque sempre houve os escarnecedores, sempre houve aqueles que colocaram em dúvida a palavra profética. Então, a primeira mensagem angélica fala de um anúncio de graça, de salvação, de juízo, de temor a Deus, de um memorial da criação, uma mensagem criacionista por excelência. E a segunda mensagem angélica que eu quero ler para você aqui está no verso 8, que diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Lembrando que Babilônia aqui vem da palavra Babilu, que significa porta ou portal dos deuses, ou Baal, que quer dizer confundir. Isso nos remete lá à Torre de Babel também, né? Assim como a primeira mensagem angélica nos faz pensar no juízo do dilúvio, Deus puniu a humanidade ímpia, pré-diluviana. Aqui na segunda mensagem angélica nós temos uma menção indireta ao evento da Torre de Babel. De modo semelhante aos antediluvianos, os que moravam ali nas imediações da Torre de Babel eram arrogantes, desafiaram Deus e descreram de sua palavra. Deus disse que não mais destruiria o mundo com um dilúvio, mas eles resolveram construir uma torre ou um zigurate. Há muitas evidências arqueológicas de que eles realmente construíam esses zigurates, há cerca de 31
torres descobertas lá na região do Iraque, na Mesopotâmia. Portanto, é fato. Assim como há evidências geológicas, históricas, linguísticas de que houve um dilúvio, também há evidências arqueológicas de que de que os antigos construíram torres para idolatrar seus deuses e também para tentar fugir de um futuro dilúvio que nunca viria, porque Deus disse que não viria. Deus colocou o arco da aliança no céu, para lembrar aos humanos de que ele nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. Bem, a segunda mensagem fala da queda de Babilônia. Babilônia aqui não é mais, obviamente, a Babilônia literal, porque ela já havia sido destruída. Aqui é usada por João como um símbolo, e aqui realmente é um símbolo de confusão, arrogância, confusão doutrinária. Inclusive é dito aqui que ela oferece o vinho do furor da sua prostituição. O vinho é uma bebida alcoólica, ele inebria, ele entorpece os pensamentos. E as falsas doutrinas, as ideologias falsas e corrompidas disseminadas por esse sistema de engano religioso, elas têm, infelizmente, também entorpecido a mente de muitas pessoas. Por isso, o anúncio aqui, a denúncia, né, de que Babilônia vai cair e esse sistema de engano religioso um dia terá fim. Bem, vamos aqui destacar alguns textos da nossa apostila para o dia 8. Apocalipse 18, 1 e 2, e depois eu vou ler Malaquias 4, 2. Apocalipse diz assim, 18, versos 1 e 2. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda ave, de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Aqui no capítulo 18, João ele confirma aquilo que já foi dito no 14, né, que Babilônia vai cair. E Malaquias 4:2 diz: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Quem teme o nome de Deus, quem tem comunhão íntima com Jesus, não precisa ter medo dessas coisas, não vai ser enganado por esse sistema ímpio chamado Babilônia, porque eles têm a verdade na mente e no coração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus no texto lá de João 8:32. Eu sublinhei aqui novamente alguns textos de Ellen White e vou compartilhar com você então o que eu destaquei aqui na minha apostila. Amizade com o mundo. Essa taça de veneno que ela oferece ao mundo, o vinho da sua prostituição, como lemos, representa as falsas doutrinas que aceitou, resultantes da união ilícita com os poderosos da terra. Mais abaixo um pouco, precisamos que a espada do Senhor agora penetre até a própria alma e medula das concupiscências, apetites e paixões da carne. As mentes que têm se entregado aos pensamentos imorais precisam ser transformadas. Os pensamentos têm que centralizar-se em Deus. A espada aqui é a palavra de Deus. Então, como diz Ellen White, precisamos que ela penetre profundamente em nossa mente, nosso coração, transforme nossas inclinações, nossos apetites, nossas tendências pecaminosas. A palavra de Deus tem esse poder. Precisamos estudá-la todos os dias, precisamos ler a Bíblia com oração, pedindo a Deus que o poder que trouxe o universo à existência também transforme a nossa vida. Davi orou pedindo isso, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O cria aí remete também à criação. Criou Deus os céus e a terra. O mesmo poder que criou o universo está à disposição dos seres humanos para criar neles o que eles agora não têm. Um novo coração, pureza, santidade. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Esse tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e eficaz oração. Precisamos entrar na obra individualmente, precisamos orar mais e falar menos. Eu não espere que os 20 milhões de adventistas espalhados pelo mundo se reavivem, sejam batizados com o Espírito Santo, porque, infelizmente, e isso já foi anunciado, nem todos neste imenso rebanho são trigo. Há muito joio também misturado com o trigo. Nós precisamos buscar por nós mesmos esse reavivamento, essa reforma,
essa consagração, esse batismo do Espírito Santo. E como eu já disse aqui no vídeo passado, se nós fizermos isso particularmente, pessoalmente, individualmente, nós também acabaremos promovendo uma reação em cadeia. Os que estão mais próximos de nós, quem sabe a nossa família, também sentirão esse poder. Alguns deles vão aceitar também, vão abrir o coração para essa transformação. Na igreja, outras pessoas também serão contagiadas por essa busca de Deus, por esse reavivamento. Então, busque primeiramente você. Não espere que a sua igreja local, que a sua comunidade toda, porque isso não vai acontecer, toda ela se reavive. Comece por você, comece pelos mais próximos de você, comece por sua casa e deixe os resultados com Deus. O Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem do que pais terrestres estão para dar boas dádivas a seus filhos. Promessa maravilhosa, né? Eu sou pai e eu tenho prazer de dar aos meus filhos coisas boas, oferecer aos meus filhos aquilo que eu posso com os meus recursos para que eles possam ter também um bom futuro, conforto mínimo necessário, bom alimento. E se eu que sou pai gosto de fazer isso, quanto mais o Pai Celestial está disposto também a nos dar aquilo que mais precisamos, que é o Espírito Santo. Peça, clame a Deus por isso. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então, a verdade da palavra de Deus será considerada com novo interesse e examinada como se fosse uma revelação direta das cortes celestes. A Bíblia será considerada como carta magna do céu. Seu estudo absorverá a mente e as suas verdades serão um deleite para a alma. O estudo da palavra de Deus, quando somos reavivados pelo Espírito Santo, ele se torna realmente o nosso deleite, a nossa prioridade. Não haverá mais tempo para frivolidades, para futilidades, coisas que enchem a mente de lixo e afastam o desejo, a vontade de ler a palavra de Deus. Quando nós buscarmos essa experiência de reavivamento, nós vamos considerar a palavra de Deus como a carta magna. Vamos considerar a palavra de Deus como um presente vindo das cortes celestiais, como diz aqui o texto. Não como um mero livro de histórias, não como uma coletânea de experiências de homens que viveram com Deus. Não, nós vamos tê-la como de fato ela é, a palavra inspirada de Deus, de capa a capa. Então, as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia, da chuva da colheita, a chuva final. A única maneira pela qual a verdade pode ser apresentada ao mundo em seu caráter puro e santo, consiste em que aqueles que afirmam crer nela sejam expoentes de seu poder. A única forma de pregarmos realmente o Evangelho é mostrar por nossa vida, nossas palavras e atitudes, que o Evangelho tem poder em nossa vida, que a Bíblia realmente é um livro que transforma vidas porque transformou a nossa. Aí sim, nossa mensagem terá poder. E o texto aqui do pastor Mark Finley, terminando então a leitura para hoje, diz assim: as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 foram dadas especificamente a fim de preparar o mundo para a vinda de Jesus. Elas revelam o plano de Deus e desmascaram os ardis do diabo. Por isso ele não quer que as pessoas estudem o Apocalipse. Não quer que as pessoas conheçam a mensagem que está contida ali no capítulo 14, porque ela desmascara as artimanhas de Satanás. A mensagem do segundo anjo dá este aviso solene: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Assim como a antiga Babilônia guerreou contra Deus em rebelião a seus mandamentos, a Babilônia espiritual se rebelou contra a soberania celestial e ela oferece então sua taça de vinho de falsas doutrinas para enganar milhões e perseguir o povo de Deus com o apoio dos poderes políticos mundiais. A união entre a Igreja e o Estado, conforme Apocalipse 17, leva à aplicação da marca da besta. Nós veremos isso então amanhã, com mais detalhes, né? A marca da besta e a oração. A união entre os poderes políticos e religiosos, né, vai promover essa marca e nós temos que estar atentos também a esse assunto. Mas hoje entendemos então que precisamos orar mais, buscar esse reavivamento do alto, para que estejamos preparados para o grande dia da volta de Jesus. Vamos orar então, já que a ênfase dessa série de 10 dias é a oração.
Oremos juntos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra viva, que é um presente maravilhoso que nos deste, a palavra que tem poder quando cremos nela e pedimos a unção do Espírito Santo, que nós possamos estudá-la mais e dispensar as coisas vazias que não valem a pena. Possamos encher nossa mente com a tua palavra, com as tuas verdades transformadoras. E, uma vez cheios do Espírito, batizados com a chuva serôdia, possamos nós ser usados poderosamente para advertir este mundo que carece de luz e que precisa saber que Jesus breve voltará. Usa-nos, ó Pai. Abençoa as pessoas pelas quais temos orado nesta semana, nesses 10 dias. Abençoa as igrejas, as famílias que estão participando dessa campanha. E desperta nas demais pessoas a vontade também de se unir a esses projetos e buscar o reavivamento espiritual. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.